Então, assim, eu acho que a intenção do Abel Ferreira é jogar a pressão pro adversário, claro. no caso do Flamengo. E ele faz o Abel sabe fazer bem. isso muito bem. Faz. O que não está errado é estratégia. Eu não acho que o Abel esteja errado. Errado é quando ele transmite uma mensagem que, teoricamente, é mentira. É isso que talvez ele queira explanar. A folha salarial do Palmeiras e do Flamengo provavelmente é muito equivalente. Mas o Palmeiras, em vez de pagar 80 milhões de reais no jogador, ele pega um jogador ali por 20 e trabalha ele. Falar em Everton Cebolinha, você tem atualização, Vene Casagrande, sobre a situação do Cebolinha? Temos sim, infelizmente, quer dizer, dos males o menor, porque poderia ter sido mais grave. Salve, salve galera, vamos trazer agora as últimas informações deste clássico entre Palmeiras e Flamengo. Do lado rubro-negro, o nosso Mengão tem um desfalque muito importante que o jornalista Vene Casagrande traz com exclusividade. O Palmeiras também tem uma baixa importante para este jogo. Então fica até o final para saber tudo entre Palmeiras e Flamengo. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Eu quero saber, Vene Casagrande, se isso é verdade que o Abel falou, negócios de folha salarial, de investimento. Ele fala que o Flamengo tem o maior investimento do Brasil. Foi isso que ele falou, não foi? Ele falou com essas palavras o que não procede, né? Por quê? Porque se a gente for parar e analisar, se levar em consideração folha salarial, eu duvido que o Palmeiras, se tiver mesmo a folha salarial menor que a do Flamengo, a gente vai falar ali de uma margem muito pequena. Eu arrisco a dizer que é a mesma ou até maior. Por exemplo, aqui no off a gente estava comentando, o Pedrosa mencionou aqui muito bem, o Dudu, por exemplo. Ele é o jogador com maior salário no futebol brasileiro. E tem vários outros jogadores... Mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões. 2,3, não é isso, Pedrosa? Ele é um dos jogadores da América, não é só a América do Sul, que é um dos 10 jogadores mais bem pagos da América. E se a gente for fazer um levantamento, olha os demais jogadores do Palmeiras. Rony Por ganha exemplo, mais de 1 milhão. O Palmeiras acabou de contratar um jogador que está vindo da Lazio. Ele vai vir ganhando quanto? Vai vir ganhando pouco? Claro que não. Pouco não. Claro que não. Então, assim, eu acho que a intenção do Abel Ferreira é jogar a pressão pro adversário, claro. no caso do Flamengo. E ele faz o Abel isso sabe muito fazer bem. isso muito bem. Faz. O que não está errado é estratégia. Eu não acho que o Abel esteja errado. Errado é quando ele transmite uma mensagem que, teoricamente, é mentira. Fake news. No caso, o que aconteceu eu não é sei isso. se entra num fake news, Vene. Eu acho que entra... Não é verdade. Não é verdade. Mas se a gente, aí teria que pegar o valor, botar na conta. Não é verdade. Se passar R$1 o Flamengo, É o que eu tô aí te ele tá falando a verdade. é uma margem muito pequena. Se você parar pra pensar isso que eu tô falando, se passar R$1 o Flamengo do Palmeiras, ele tá falando a Não, verdade. só que a forma como ele eu transmite, entendo parece você. que o Flamengo ganha, investe o triplo que Eu o Palmeiras. entendi você. E não é. Mas é uma mesmo jogada, nível, é uma pô. jogada. O que ele queria falar ali e explanar é, o Flamengo, por exemplo, pega quase 80 milhões de reais e compra o De La Cruz. O Palmeiras não faz isso. É isso que talvez ele queira explanar. A folha salarial do Palmeiras e do Flamengo provavelmente é muito equivalente. Mas o Palmeiras, em vez de pagar 80 milhões de reais no jogador, ele pega um jogador ali por 20 e trabalha ele. Exemplo qualquer, o Flaco Lopes, que é um jogador que não chegou pronto e hoje é o titular do Palmeiras. Um Aníbal Moreno. Não, tem outro exemplo melhor ainda. Richard Rios. E vários, que e foi vários outros. chutado do Flamengo Exato. para o Guarani e o Palmeiras está trabalhando esse jogador que hoje está na seleção colombiana. E ele cita a fala do Tite quando o Tite fala assim, se for para trazer jogador comum, a gente prefere ter aqui um jogador da base, ou traz melhor ou traz da base. Trazer melhor do que o elenco do Flamengo é fazer o investimento tipo do De La Cruz. O Palmeiras não faz esse tipo de investimento. No caso de compra, talvez seja essa a diferença que ele queira falar, que é a questão da compra. Por exemplo, Felipe Anderson vai chegar, salário altíssimo, luvas altíssimas, mas ele vem de graça. Entende o que eu quero dizer? Sim. O Flamengo não. O Flamengo vai ao mercado e fala assim, o De La Cruz. Léo Ortiz, quanto que é? 8 milhões. Eu quero você. O De La Cruz, eu quero você. O Flamengo faz isso, como o Everton Cebolinha, por exemplo, trouxe lá do Benfica. O Palmeiras não faz isso. Falar em Everton Cebolinha, você tem atualização, Vene Casagrande, sobre a situação do Cebolinha? Temos sim, infelizmente, quer dizer, dos males o menor, porque poderia ter sido mais grave. O resultado do exame saiu ontem, a gente trouxe nas redes sociais. O exame apontou apenas um edema. Só que esse edema vai fazer com que o jogador fique fazendo tratamento e, com isso, dificilmente ficará à disposição do técnico Tite para o jogo contra o Palmeiras. E eu ainda tenho que ler alguns torcedores em redes sociais dizendo não vai fazer falta, temos o Bruno Henrique. Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que vai fazer falta. Sabe por quê? Independentemente de quem fosse titular, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha na ponta esquerda, e no segundo tempo,
quando você precisar de um jogador para o setor ofensivo? Pode não ter o Cebolinha, que é um baita jogador que vive um grande momento com a camisa do Flamengo. Então, torcedor, você que diz isso, você não está entendendo nada do que o Flamengo está vivendo nesse atual momento. É óbvio que o Everton Cebolinha vai fazer falta. Bruno Henrique vai fazer um grande jogo? Acredito que sim. Mas era importante ter um Cebolinha à disposição técnico Tite para um jogo que é considerado aí uma disputa de 6 pontos, como a gente gosta de dizer no futebol brasileiro. São 2 times que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Você pode repetir? Não vai repetir, né? Não. Quem viu, viu. Quem não vê, igual o Pelé. Quem viu, viu. Quem não viu, viu. Põe aqui na tela, ó. É igual o Pedrosa solteiro. Quem viu, viu. Hoje esquece. Ah, e assim, vou te falar. Viu. Talvez nem o Messi no Barcelona fez tanto. Mas agora acabou, aposentado. Um beijo pra Luana novamente, minha mulher, te amo, meu. Olha aí, ó, 11 contra 11, Palmeiras e Flamengo. O Everton e Rossi, lembra aquilo que eu falei com vocês, hein? Sem justificativa. Só o nome. Só o nome? É. O Everton. O Everton. Beleza, Piquerez e Ayrton Lucas. Piquerez. Gustavo Gomes e Fabrício Bruno. Fabrício Difícil, Bruno. hein? Lembrando que é o momento, tá? Que É. as páginas que gostam de cortar aí. Momento. Fabrício Bruno. Murilo e Léo Pereira. Léo Pereira. Murilo. Ih, eu vou ter que... Ih, gente. Cara, eu vou votar no Murilo. Eu vou ter que justificar? Porque o Léo, eu já tô até sentindo já uma irregularidade nele, mas ele fez um carioca muito bom, né? E se a gente for botar nos últimos tempos a regularidade dos dois, já que os dois vivem uma boa fase, eu acho que o Murilo vai ganhar o pontinho aí. O momento dos dois é muito bom. Mas se a gente pensar na regularidade dos últimos tempos, vestindo suas camisas, eu acho que o Murilo vai ganhar esse ponto. Mike Varela. Cara, são 2 jogadores de um nível muito parecido nessa temporada. Eu vou ficar com o Varela, pelo bom carioca que ele fez. Eu vou ficar com o Mike. Pô, Vene, eu achei que tu ia votar no Varela. Não. Eu vou votar no Varela também. Aníbal Moreno e Pulgar. Aníbal Moreno. Gente, vocês estão muito chatos hoje. Pulgar. Zé Rafael ou De La Cruz? De La Cruz. Pelo momento, De La Cruz. Richard Rios ou Arrascaeta? Arrascaeta. Luiz Araújo ou Veiga, do Palmeiras? Veiga. Rafael Veiga. O Flaco Lopes ou o Bruno Henrique? Ai, Flaco difícil. Lopes. Bruno Henrique. O momento é do Flaco Lopes pra mim. Também acho que é. O Hendrick ou o Pedro? Esse vocês vão poder justificar. Eu começo ou você começa? Começa você. Eu vou votar no Pedro, levando em consideração a temporada do Pedro. Se a gente for analisar os números dele, são números impressionantes, independentemente contra quem ele jogue, mas o cara está fazendo muito gol, está sendo importante não só fazendo gol, mas na mobilidade. Ele mudou a característica dele, tem ajudado muito também na marcação, algo que o Tite pede muito. Eu vou votar no Pedro. Óbvio, uma menção honrosa ao Hendrick, que eu sou apaixonado pelo futebol dele, um baita jogador, para mim, jogador de seleção brasileira, mas eu vou votar no Pedro por conta da temporada dele, que é absurda. Que duelo, hein? Eu vou fazer uma coisa. Fala. Eu vou votar e depois você vota. Tá bom. Eu vou votar no Hendrick, tá? Aliás, fala pro Hendrick que eu votei no Hendrick, a gente não se fala. Ah, é? Por causa Gosto daquele muito negócio dele. que aconteceu Campeão! ano passado. Ele ouviu isso naquele jogo. Porque os dois É vivem... melhor não falar muito não, hein, Vene? Que ele ouve. Ele ouve. Eu acho que os dois vivem um momento maravilhoso. Só que se a gente for olhar o momento, o Hendrick tá com a camisa da seleção. Então, por isso que eu vou votar no Hendrick. Mas eu que não tava afim de votar nele. Mas eu sou fã do futebol dele. O Hendrick, ele votou no Pedro. Fica ligado nisso aí pro jogo de domingo. Eu vou votar no Hendrick. Porque eu acho que o Pedro, pra mim, é o melhor centroavante do Brasil hoje. Mas se você for pegar o nível de testagem que o Hendrick jogou, por exemplo, na seleção brasileira, você conseguir fazer gols em Inglaterra, em Espanha, você ser o campeão paulista sendo titular também, e tudo que esse moleque joga, tudo que esse moleque eu vou ficar com o Hendrick. Menção mais do que honrosa ao Pedro. Eu adoro o Pedro, eu acho um centroavante espetacular, praticamente completo, mas eu vou ficar com o Hendrick. 6-5. Que tal a gente fazer Tite e Abel?
né, gente? Vai perder o Vai Tite. perder. Eu vou votar no Abel Ferreira com certeza. Eu Vamos não lá, fico pé 6 a atrás, não. 5 para Vota o... no Abel também. Abel. 6 a 5 para o Palmeiras. Bem apertadinho. Ficou o time. O Everton, Piquerez, Fabrício Bruno, Murilo, Varela, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Veiga, Flaco e Endrick. Justo. O mais apertadinho aí eu acho que foi o Bruno e o Flaco Lopes. Vocês não acham, não? O Moreno e o Pulgar também eu acho apertado, cara. A temporada que o Moreno tá fazendo é absurda. É verdade. É porque eu levei em consideração que o Pulgar também vem jogando muita Joga bola há muito. muito tempo. Desde a temporada passada. E exatamente foi esse foi o meu critério de desempate aqui no Murilo e o Léo Pereira. E se a gente olhar também, se a gente bota uns dois jogando muita bola e a gente entender o que acontece com o Flamengo, agora um pouco menos, né? Mas quando o Pulgar não tá legal, ou quando ele não está, é muito mais nocivo. E por isso assim, na minha opinião, é que Pulgar é mais importante ao Flamengo. Então, é mais nocivo ele não jogar do que bem Aníbal pro Moreno Flamengo. ao Palmeiras. Também Até acho. porque, por exemplo, o Aníbal Moreno pode ser substituído por outro atleta aí, talvez. Muda o estilo de jogo, enfim. Muito bem. Tem um garoto também que é o Estevão, que também pode estar pleiteando uma vaga aí no time titular, talvez tirando ali um dos meias, né? Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre as últimas notícias envolvendo Palmeiras e Flamengo, que é o grande clássico dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Partida essa que acontece neste domingo às 16 horas, horário de Brasília. Partida vai ser realizada no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Não estará com a capacidade total, pois terá um show também nesta semana. Portanto, o Flamengo só foi disponibilizado poucos ingressos, que acredito eu que talvez já tenha sido esgotado, e o Flamengo usará da mesma estratégia no jogo de volta. Não irá disponibilizar 10% como manda o regulamento, e sim apenas uma pequena carga no jogo de volta no Maracanã. O Flamengo tem uma baixa muito ruim. Everton Cebolinha, que saiu sentindo dores no tornozelo na última partida contra o São Paulo, é praticamente certo a sua saída do time titular contra o Palmeiras. Quem deve entrar na vaga dele é Bruno Henrique, que começou jogando na última partida, só que foi no lugar de Luiz Araújo. Portanto, com a saída de Everton Cebolinha, Bruno Henrique entra na sua posição de origem, que é na esquerda, e Luiz Araújo permanece na direita, Infelizmente, o Flamengo com essa baixa aí para este jogo, que com certeza fará falta e muito. Tirando isso, o Flamengo vai com o que tem de melhor. Na lateral esquerda vai ser mantido Ayrton Lucas, direita Varela, dupla de zagueiro Fabrício Bruno e Léo Pereira, meio Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e centralizado Pedro, O Flamengo vai com o que tem de melhor, é claro, com essa baixa aí de última hora, Os exames detectaram uma pequena lesão no tornozelo de Cebolinha, portanto, ele fica de fora deste jogo. Mas não é nada grave, com certeza nas próximas partidas o jogador já estará recuperado e deve voltar à equipe titular. Nós destacamos aqui o empenho e a dedicação de Everton Cebolinha desde que Tite chegou ao comando do Flamengo. Se antes o jogador era muito criticado pelo investimento alto que o Flamengo fez e que não vinha dando resultado dentro de campo, quando o ex-treinador da seleção brasileira chegou, o jogador ganhou mais confiança, tanto é que a maioria das jogadas ele vai para cima, não tem medo de errar, vai com tudo tentando fazer um drible para achar um melhor jogador do Flamengo posicionado. E além disso, ele tem finalizado mais ao gol, e isso faz com que ele se torne ainda mais importante com a camisa do Flamengo. E Léo Ortiz, zagueiro esse contratado junto ao Red Bull Bragantino por um valor muito alto, infelizmente não vai ter uma oportunidade, pelo menos entre os 11 iniciais, Muitos pensavam aí que Léo Ortiz chegaria para ser titular, mas, minha gente, vamos analisar tudo com a razão.
Porque Léo Ortiz entraria nesse time do Flamengo em um setor defensivo bastante elogiado e sendo que Fabrício Bruno e Léo Pereira têm um entrosamento de anos. Então é questão de lógica que ele iria ter dificuldades para ganhar essa posição. É claro que uma eventual convocação de Fabrício Bruno ou com relação a alguma lesão, aí sim é outra história, mas nesse momento a zaga titular do Flamengo é mantida por Tite e de maneira acertada. Então o Flamengo vai com o que tem de melhor e já tem essas polêmicas aí, né, envolvendo as entrevistas coletivas, tanto de Abel Ferreira pelo Palmeiras, assim como também de Tite. Abel Ferreira falou que a única diferença entre Flamengo e Palmeiras é que o time carioca tem condições financeiras melhores que o time paulista. E do outro lado, Tite já fez totalmente ao contrário. Elogiou o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras e destacou a importância do treinador português frente ao time paulista. Então, os dois treinadores já se estudando, já de olho nesse clássico que acontece neste domingo às 16 horas, horário de Brasília. Com certeza, tanto os torcedores de Flamengo e Palmeiras, como também quem é adepto ao futebol, estará de frente à televisão nesse horário para acompanhar este grande jogo. E vocês, participem aí e deixem o palpite do jogo nos comentários.